Estou com um A14 que não liga na fonte. Ele trava em 250 mAh. Já procurei próximo ao PMIC, não achei nada. E na câmera térmica aquece na memória. Será que o rebalem nela resolve? Você tem que verificar se ao redor da memória não tem curto-circuito, beleza? Esse consumo pode estar relacionado a malha de alimentação de 2.8 que tende a consumir, né, quando você tem um curto-circuito nessa linha, tende a consumir entre 200 e 250 mAh. Então, no caso aqui, você pode ter uma falha pela malha de 2.8, 2.85 da memória, certo? Então, verificar ao redor do Power Manager ali que você pode ter um curto-circuito. Beleza? Verifique direitinho ali que você pode achar um curto-circuito, porque esse tipo de consumo, eles podem estar relacionados ou, né, a algum curto-circuito pós o Power Manager ou alguma falha na SDRAM. Se você tem, por exemplo, um aparelho que a memória é eMCP, tipo de memória eMCP, ela tem a SDRAM dentro do próprio encapsulamento da memória. Então, se você tiver um curto-circuito lá ou tiver com algum problema na SDRAM, o consumo pode travar entre 130 e 250 mAh, vai depender muito do aparelho. Beleza? Então, se você não encontra detalhado na Borneo, né, mas dá para você, ao redor da memória, você verificar se não tem curto ali. Se não tem curto-circuito, tira a memória fora e tenta pressionar o power para ver se vai ter algum comportamento diferenciado. Isso aí pode ser uma solda fria na memória. Agora, por quê? Porque é importante saber o seguinte, ó, se você tem uma memória NAND, porque tem, ó, o que acontece aqui? Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês aqui, peraí. O que acontece, né? Muitas vezes, galera, a gente tem 3 tipos de memória, né? Na maioria dos aparelhos Android, a gente vai ter memória eMMC, certo? Que é a memória mais básica que a gente tem. Ok? Memória mais básica. A primeira memória inventada aí, no caso, a gente vai ter a memória eMCP. Esse tipo de memória já tem a SDRAM acoplada dentro do encapsulamento da própria memória flash. E vamos ter um outro tipo de memória, que é a memória UFS, que é um tipo de memória que ela é bem mais rápida, né? A forma de leitura dela é bem mais rápida, uma memória que ela garante, né, uma funcionalidade melhor para os dispositivos. Né? Então, são uma memória praticamente mais caras aí, e na grande maioria vai estar em aparelhos do tipo da linha Premium ou no mínimo intermediário. Essa linha básica aí das empresas sempre vai ter memórias do tipo eMMC ou eMCP. Quando a gente tem uma falha de SDRAM, vamos supor que a gente tem uma placa, que a gente tem uma placa que é a memória UFS. No caso, na maioria das placas aqui, que temos memórias do tipo UFS, o encapsulamento da RAM ela vai ficar em cima da CPU, beleza? Em cima mesmo, em cima do encapsulamento aqui. Se a gente tira essa SDRAM, ou se a gente tem uma falha de SDRAM, o consumo na fonte ele sempre vai estar apresentando entre 130 mAh pode estar apresentando até 200 e 250, depende muito do aparelho, beleza, pessoal? Na maioria vai estar entre 130 a 170 mAh, mas dependendo do aparelho aí, você pode até encontrar alguns modelos que podem ir até 250 mAh, ok? Vai estar 250 mAh aí, o consumo na fonte. Então, quando eu tenho uma falha de SDRAM, se eu tenho uma memória do tipo eMCP e a SDRAM ela é dentro do próprio encapsulamento, né? Vai ter uma partezinha aqui embaixo que vai ser a memória SDRAM. Se essa memória SDRAM ela dá pau aqui, eu vou ter um comportamento
de aparelho travando em 130, né, até aí 250, dependendo do modelo do aparelho. Então, antigamente, muita gente dizia, o aparelho travou até 150 ou 200 mA, é memória. Só que muitas vezes não é memória, pessoal. Isso aí isso é um mito, certo? Às vezes o problema está na SDRAM. É uma memória? É memória SDRAM, certo? Porque é uma memória diferente da memória flash, ok? E muitas vezes a SDRAM não vai estar na memória flash. E aí é onde está o erro de muitas pessoas, de associar esse tipo de consumo apenas à memória NAND, certo? E às vezes você tem a memória SDRAM em cima da CPU e você está tirando a memória ali, porque o consumo está apresentando a memória. Você tira pelo POCO X3 Pro. Pega um POCO X3 Pro com falha na SDRAM, ele vai marcar quanto? 145 mA. Beleza? A SDRAM está onde? No caso do POCO X3 Pro, está dentro do capsulamento da memória ou está em cima da CPU? Está em cima da CPU. Os antigos, né, até pessoas hoje em dia acabam ensinando por aí que o consumo 150 mA é consumo de memória. Então vá lá no POCO X3 Pro e tire a memória para ver se você vai conseguir resolver. Por quê? Porque esse tipo de consumo está associado a SDRAM, certo? Pode ter algumas memórias que podem apresentar esse tipo de consumo, esse tipo de falha? Pode, mas na grande maioria 130, 150, 170 mA está relacionado a essa falha aí a SDRAM, ok? Então, no caso aí do nosso amigo, é levantar, já que ele disse que a memória está aquecendo, pode ser a SDRAM em curto ou até mesmo a memória flash, que esteja em curto-circuito, por queda, pode ter unido alguma coisa, ou até mesmo o encapsulamento aí pode ter danificado, certo? Para tentar resolver isso, você pode pegar uma outra memória, colocar na placa, ver se a placa liga.